Hoje são 18 anos e em 1º de abril de 2007, a Mais FM entrava no ar e a gente tinha claramente o objetivo de lançar em Iguatu um veículo de comunicação que pudesse ser independente, livre e que desse todas as possibilidades de quem nunca tinha tido voz, ter voz e vez. Continuamos com o mesmo objetivo. Claro que ao longo do caminho a gente comete falhas, nós somos humanos e podemos até não ter tido 100% de acerto, mas a nossa busca é sempre por isso. E vou perguntar aqui agora ao doutor Sá, desejar a ele boas-vindas aqui ao programa. Na sua percepção, não como componente, não como integrante, mas como ouvinte da Mais FM, você diria que nós atingimos nossos objetivos nesses 18 anos, Sá? Seja bem-vindo. Paulinho, você sabe, bom dia, aliás, boa tarde aos senhores ouvintes da Mais FM, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com a Daniele, com o Greilton, Tiedo, enfim, são 18 anos, é uma jornada, é muito tempo, não é? Mas ao mesmo tempo é pouco, passa como uma nuvem. E se a gente olhar para trás, parece que foi ontem que a gente sentou e abriu a rádio ali no alto do Cocobó. Verdade. E o que eu diria como ouvinte é que eu sempre tenho expectativas muito altas. Então eu acho que a rádio nasceu, fez história, foi um diferencial enorme principalmente na área jornalística, onde a rádio conseguiu se notabilizar por ser uma rádio imparcial, uma rádio que dava voz a todo mundo, todos os lados políticos, toda a periferia sempre teve voz, os movimentos sociais, enfim, uma rádio que deu voz para todos, de forma muito abrangente. E ao mesmo tempo eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter essa rádio cada vez mais atuante, Paulinho. Essa cidade está num momento, ela vive uma situação há vários anos, uma situação muito difícil do ponto de vista da administração pública. Então eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que vocês, enquanto rádio, poderiam privilegiar mais esse grande debate que precisa ser travado sobre como gerir, como fazer gestão, como encaminhar a resolução dos grandes problemas de Iguatu. Eu acho que a gente não poderia deixar de estar ouvindo aqui as grandes lideranças políticas, o prefeito, os deputados, o presidente da Câmara, e tentar entender o que eles estão fazendo, qual o momento que a administração está vivendo, quais os planos, quais os projetos que eles têm para Iguatu, como enfrentar esses grandes problemas. Você vê que a atual administração ela está aqui já há 90 dias, teve mais 90 para se planejar, para apresentar um projeto de governo consistente, e nem o lixo foi tirado da cidade, não é? Então, isso é uma coisa impensável. Quando eu vejo uma cidade com o potencial que tem Iguatu, passando por aqui por dentro, a Transnordestina, nós precisamos do terminal multimodal aqui em Iguatu, é absolutamente necessário. Paulinho, quando eu me pego como empresário e não posso deixar de comparar, a gente abriu agora em Pau dos Ferros a nossa maior distribuidora. A minha loja de Pau dos Ferros é a que mais vende, ela vende bem mais do que Iguatu. Isso, são 30 mil habitantes que Pau dos Ferros tem, mas ela é polo de uma regiãozinha. Só que Iguatu é polo de uma grande região. Então aqui tem mais de 300 mil habitantes na região.
Então eu fico impaciente, digamos assim, com essa inação, com essa falta de visão, de perspectiva, de olhar para frente e decidir para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Porque se a gente não tiver esse roteiro, a gente não vai para lugar nenhum, não é? Então eu acho que a Mais pode contribuir, ser mais atuante nessa área, principalmente, do debate, do jornalismo. Mas eu acho, porque você sabe que eu sempre gosto de exigir, pedir um pouco mais. Mas eu acho que a Mais, nesses 18 anos, prestou um grande serviço à nossa cidade, à nossa população. Não tenho dúvida disso. Essa semana, deixa eu só interromper um pouquinho, essa semana um amigo nosso, ouvindo da rádio, estava passando em Quixadá e fez questão de mandar uma mensagem dizendo, rapaz, ele dizendo, eu estou passando aqui em Quixadá e meus olhos estão enchendo d'água. Quando eu olho para Quixadá e imagino Iguatu, me dá uma tristeza, porque Quixadá está avançando, Quixeramobim avançando muito, e eu vejo Iguatu, a minha terra, sem dar um passo para frente. E ele me disse isso aí, eu comecei a pensar, mas não é que é verdade? Paulinho, sem querer lhe interromper, mas já interrompendo, questões básicas como saneamento e cota saneada e acopiar as duas maiores cidades depois de Iguatu. Iguatu não tem nada encaminhado, ao contrário, fizeram esse empréstimo horroroso da CAF que compromete as finanças do município cada vez mais e aparentemente vai ser continuado, vai dar continuidade. Se você for buscar o que foi feito, você não vê, né? Então é um suicídio para a cidade essa forma de fazer gestão, infelizmente. Pois é. E esse colega falou comigo e eu comecei a pensar realmente. As cidades bem próximas de nós estão buscando suas melhorias. A gente vê Vaza Alegre, certo? Em Vaza Alegre, aí você olha para um lado, tá construindo uma fábrica, do outro lado tem uma indústria nova, não sei de quê. Aí, rapaz, mas por que eu não vejo isso no Iguatu? O que é que falta no Iguatu para a gente dar um passo realmente que diga assim, Iguatu está caminhando. A gente nota Iguatu como uma água parada, que água parada apodrece. É verdade, infelizmente é verdade. E o que falta é justamente esse debate, essa discussão, definir o norte e ter uma administração que consiga galvanizar as forças da sociedade para que a gente possa, então, caminhar numa direção que faça a cidade crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, qualidade de vida. É isso que a gente precisa. Eu não sei, na sua percepção como empresário, mas eu acho as entidades de Iguatu também meio mornas. Estão muito apáticas, muito apáticas. Caladas, muito sem cobrança, muito sem exigência. Eu tenho achado isso. É verdade. Você vê o Sebrae, o Banco do Nordeste, tentando ajudar, tentando aprofundar essa discussão, mas realmente falta um elemento galvanizador para que a gente, de fato, consiga integrar todo mundo e caminhar e remar tudo numa direção só. Se a cidade não estiver otimista, se os empresários não veem que a coisa caminha, esse empresário não tem força, não tem vontade de investir na cidade. É verdade. Paulinho, eu estou indo agora, no começo do mês, a São Paulo, e depois vou à China e vou à Europa. A Europa é lazer e a China é trabalho. Porque você sabe que as coisas estão acontecendo na China, não é? E mudando muito rápido, não é? Muito rápido. E quando você junta agora robótica com inteligência artificial, isso é uma revolução brutal. Total. E eu quero ver o que está acontecendo e eu quero ver de que forma a gente pode ajudar a nossa cidade nessa direção. Então, espero voltar com novidades interessantes, boas. Deus quiser. Eu estou aqui com o meu amigo Leomar. O Leomar tem um papel importante na Mais FM. Foi através do Leomar, da Satélite Sat, meu amigo de longas datas. Nosso amigo, que nos deu a dica de que havia um canal de rádio disponível para Iguatu, né? Alguns anos atrás, há uns 20 anos atrás. E aí a gente foi atrás. Obrigado, Leomar. E hoje ele está dizendo aqui, mas rapaz, a Mais FM está completando 18 anos. Que coisa boa. Obrigado, Leomar, pela dica. Hoje estamos no ar com a Mais FM 18 anos depois. E a gente continua falando de Iguatu, porque é essa terra que a gente gosta, a gente ama Iguatu. Muita gente, muito diferentemente de alguns, a gente não quer que a coisa esteja pior.
Porque para alguns, quanto pior, melhor. É verdade. É loucura isso é suicídio, como você disse, né? A gente mora numa cidade que a gente quer ver crescendo, porque aqui moram os filhos, moram os parentes, moram os amigos. Por que eu vou querer o mal de Iguatu? Não faz sentido, né? Então, assim, tudo isso que nós estamos conversando aqui, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo sabem e sentem na pele que Iguatu não andou nos últimos 20 anos. É verdade, infelizmente é verdade. Mas, Paulinho, a gente falou da mais e termina esquecendo da fundação, que é o mais importante, verdade, né? A Fundação verdade. de Apoio ao Jovem de Iguatu. Tem mais anos do que a Mais FM. É verdade, né? tem cerca de 20 anos, É. né? Então, a Fundação, nesse tempo todo, já fez dezenas, centenas de cursos, de projetos, de reuniões nos bairros, grandes reuniões, né? O projeto Mais Ação, por exemplo, está voltando agora. Enfim, é uma fundação que se preocupa em qualificar o jovem para o mercado de trabalho. E nesse momento de grandes transformações, Paulinho, a gente precisa dar um curso urgente na área de inteligência artificial. Para essa gurizada, está na hora de entrar com tudo nisso aí, porque não dá para abrir mão disso. Quem não tiver antenado com essa questão vai ter muita dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. Então, porque a produtividade de quem está usando inteligência artificial é 2, 3 vezes maior do que quem não está. Com certeza. Então, certamente é importante que a gente se prepare para dar cursos também nessa área. Sem esquecer que quem está com a inteligência artificial, daqui a 10 anos, a gente tem lido algumas coisas acerca do assunto, daqui a 10 anos, esse mundo pode estar totalmente diferente. Sem dúvida. Com mais dificuldade para empregos, cada vez mais. Né? É verdade. Já se está até falando num projeto de renda mínima a nível mundial. A nível mundial. Porque já se sabe que essas novas formas de tecnologia, elas vão gerar um desemprego em massa. Então, vai ter que ter muita iniciativa na área, por exemplo, de diversão, de lazer, porque vai ter muita gente desocupada aí, precisando de ocupar o tempo. Você falando nisso, eu fiquei assustado ao ver uma entrevista do Bill Gates agora, recente, dizendo que em 10 anos médicos e professores poderão ser substituídos pela inteligência artificial. É assustador isso. É assustador. Não é? É. Quer dizer, a gente fica... Então, assim, qualificar esse jovem para ele estar preparado para o futuro é uma necessidade de agora. Sem dúvida, sem dúvida. Porque senão a gente perde mais um bonde da história, não é? É verdade. Na sua visão, olhando para Iguatu, como é que você espera ver Iguatu nos próximos 10 anos? Vai depender muito do engajamento da sociedade e vai depender muito da qualidade das administrações, não é, Paulinho? Porque é como você acabou de dizer, nos últimos 20 anos a gente no Iguatu não teve a sorte de ter administrações que de fato tenham noção concreta do que é fazer gestão, do que é administrar, apontar caminhos, definir projetos, metas, e começar a buscar isso de forma muito firme, muito incessante, digamos assim. Então vai depender muito disso. Se você pergunta se eu sou otimista, eu sempre sou otimista. Sei que nós temos muitas dificuldades e eu espero que a nossa sociedade, o nosso eleitor amadureça, porque isso aí é vital para que a gente possa ter um futuro muito melhor para a nossa Iguatu e para a região. Porque Iguatu é tão grande que na hora que Iguatu passar de fato a crescer e a agir como a locomotiva do Centro-Sul, isso vai influenciar toda a região. Paulinho, nós somos a região, o Centro-Sul do estado do Ceará. A gente pensava que era o Inhamuns, não é? A gente se acostumou a achar, não, a região mais pobre é os Inhamuns. Não é a nossa região. Ou ela se tornou, né? Se tornou a região mais pobre. O menor PIB do Ceará é a região Centro-Sul.
Isso é muito terrível, né? Muito triste isso, né? Saber que nós já fomos dono do melhor algodão do estado e algumas outras grandes fontes de renda. Hoje a gente ter a menor renda per capita eu não falei a menor renda per capita porque eu não vi esse dado, mas o menor PIB é o da região Centro-Sul. Pois é. Ai, ai. Obrigado pela presença, Sá. Obrigado, Paulinho. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e desejar prósperos anos de combate, de discussão, de polêmica, enfim, sempre procurando ajudar Iguatu a crescer, a se desenvolver, a melhorar a vida das pessoas, a dar voz a quem não tem voz, não é? Para que continue sendo uma rádio respeitada, para que continue sendo uma rádio que consegue servir também como motor do desenvolvimento da nossa cidade. É isso que eu acho as pessoas esperam de nós, da Mais FM, da Fundação, Com certeza. e todos nós como empresários, como cidadãos, não é? Então, parabéns, 18 anos, a você, a toda a equipe, a presidenta da Fundação, Fátima Sobreira, essa inegável e engajada e, enfim, uma pessoa que desde o começo está participando e dando direção a esse projeto, e como ela, tantas outras pessoas que nos têm ajudado, não é? São muitos os parceiros. São muitos os parceiros, se a gente for citar aqui, eu fico até com medo de citar, porque vou terminar esquecendo alguns. É verdade, é verdade.